Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe classificar tabela com o uso de fórmulas no Excel? Hoje eu vou mostrar para vocês o uso de algumas fórmulas que a gente pode utilizar para fazer a classificação, seja para as versões mais recentes e versões mais antigas de Excel. Vamos aprender isso na prática? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho duas planilhas, tá? Que a gente vai trabalhar sobre o uso de fórmulas, né, para classificação de dados de tabelas no Excel, tá bom? Primeiramente, a gente vai fazer o mais simples e o mais recente. Então, se você utiliza, por exemplo, o Excel Online, né, ou, por exemplo, o Excel 365, você vai ter o uso de uma função chamada classificar. Essa função classificar te permite fazer a classificação de dados no Excel. Mas como assim, professor? Vamos aprender? O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó, o cabeçalho, vou colar aqui do lado, tá? E aqui, ó, vou até aumentar um pouco mais o zoom para ficar mais fácil de você ver. Aqui vou usar a função classificar. Vale lembrar que existe a função classificar por, mas isso vai ficar para um outro dia, para um outro momento, tá bom? Vamos utilizar a função classificar. Então o que eu tenho que classificar aqui, ó? Eu vou selecionar a nossa tabela, ponto e vírgula. Eu quero que ele faça a classificação com o índice de classificação. Qual que é o índice de classificação? A coluna. Então essa tabela tem a coluna 1, tem a coluna 2 e tem a coluna 3. Então eu vou pegar a coluna 1, tá bom? Que é a coluna de região. Qual que é a ordem de classificação? 1, ascendente. Então vou fechar, ao dar o Enter, veja que ele fez a classificação com base na primeira coluna. Mas professor, se eu quisesse com a segunda coluna, olha só, vou vir aqui, ó, mudar, ó, 2, o nosso índice de classificação. Repare que ele fez agora com a coluna 2. E se fosse a coluna 3, que seria a coluna de vendas? Olha só, fez a classificação também. Vale lembrar que nesses argumentos, o último argumento que a gente tem aqui é a ordem de classificação. A ordem de classificação é ascendente ou descendente, do menor para o maior ou do maior para o menor. Vou colocar aqui, ó, menos 1. Repare que ele colocou do maior para o menor, com base na coluna de vendas. Tudo bem? Vamos lá, vou voltar aqui na fórmula e vou colocar agora aqui, ó, novamente a coluna 1. Vou colocar a coluna 2, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui, ponto e vírgula, coluna 2, olha só. Colocou primeiramente os valores de 2020 e depois o de 2019. Se eu quisesse fazer a classificação com base em duas colunas, aí você utiliza a função classificar por, tá bom? Aqui no canal tem um vídeo explicativo já sobre esse assunto, dá uma pesquisada que você vai gostar. Tudo bem? Bom, pessoal, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chega no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E o recado mais importante desse vídeo qual é? Cupom liberado, isso mesmo. Nós temos um cupom promocional para você começar a aprender Excel para ontem. Para você resgatar é bem simples. Vai agora lá no link que está fixado no primeiro comentário. Clicou, resgatou. É o teu início para começar a formação de Excel. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. Bom, isso que eu acabei de ensinar, pessoal, é no Excel 365 e no Excel Online. Professor, eu tenho versões antigas de Excel. É possível fazer? É. É isso que eu vou mostrar para você, tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, pessoal, mostrar primeiramente uma função que se chama função lim, tá? A função lim, ele captura o número da linha. Por que eu vou fazer isso? Você já vai entender. Então, vamos lá, ó. Igual lim, abro parênteses, vou clicar nessa célula aqui, ó, ao lado, tá? Aí ele vai trazer um número de linha, tudo bem? Vou vir aqui, ó, clico e arrasto. Então, ó, linha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tudo bem? Eu tenho uma outra função que se chama função ordem. Essa função ordem, pessoal, existe a função ordem e ordem aqui. Ambas funções funcionam do mesmo modo. Para as versões antigas de Excel, você vai utilizar a função ordem, tá bom? Então lá, igual ordem, abre parênteses, vou clicar no número de vendas, ponto e vírgula e vou selecionar o intervalo de referência e travo ele, tá bom? Com F4 aí no teclado.
Vamos fechar. Ao dar o Enter, veja que eu tenho aqui o primeiro valor. Vou clicar ó, e arrastar ó, segundo, sétimo, sexto, oitavo, quinto e tem duas repetições. Não tem. Essa repetição eu fiz até de propósito para explicar um outro item que a gente vai aprender com o uso dessa função lim. Professor, meu Excel tem a função ordem EQ. A função ordem EQ, ela é uma função, pessoal, mais nova, tá? Funciona do mesmo modo, tá? Igualzinho, ó, vou selecionar. Então se você falar, poxa, o meu não tem ordem EQ, usa a função ordem que eu acabei de ensinar. Ah, o meu tem ordem EQ, usa ordem EQ, tá bom? Ó, vou dar o Enter, prontinho. Vou clicar aqui, ó, você vai ver que ela vai trazer essas informações. Tudo bem? Então o que eu expliquei? Primeiramente o uso da função lim e depois o uso da função ordem. Bom, eu vou apagar agora elas. Professor, o senhor fez e vai apagar? Vou. Eu vou criar uma coluna chamada coluna auxiliar. Essa coluna auxiliar vai pegar as vendas mais o lim, tá bom? E aí você vai pegar o lim aqui, ó, dessa linha aqui, ó. Professor, pode acontecer de dar valores repetidos? Pode. Se você quiser evitar uma repetição, você poderia fazer o seguinte. Pega aqui o lim e divide ele por 100, tá? Aí ele vai colocar, ó, uma casa decimal, tá bom? Isso você pode fazer sem nenhum problema, que ele vai te ajudar a resolver esse tipo de situação que a gente precisa. Agora, olha só, se eu fizer o uso da função ordem, a função ordem, pessoal, eu vou verificar a coluna auxiliar, eu não vou verificar a coluna de vendas. Por quê? Porque eu eliminei as repetições. Então agora eu vou ter uma ordem ó, do 1 ao 8. Olha só, mesmo tendo valores repetidos. Tudo bem? Aí o que acontece? Eu vou fazer um ranking, ó. Colocar do 1, 2, 3, vou selecionar aqui, ó. Clica e arrasta ó, até o 8. Vou copiar ó, esse cabeçalho, vou jogar aqui do lado, ok? E aí agora eu vou utilizar algumas funções do Excel para a gente fazer essa classificação, tá bom? Mas olha só, eu vou mostrar para você, se eu utilizar a função, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa coluna de ordem, eu vou colocar a ordem aqui, ó. Por que, professor? Eu vou colocar a coluna ordem aqui, que você vai utilizar uma função mais fácil, o PROC-V, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, ordem, né, ó. Pego aquela coluna auxiliar, ponto e vírgula e seleciono aqui o intervalo. Vou fechar ela bonitinha, ó, 1. Clico duas vezes, a gente tem ali, ó. Agora o que eu faço? Ó? Eu vou colocar igual PROC-V, procurar o 1, tudo bem? Ó, ponto e vírgula nesse intervalo aqui. Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0. Quando eu fizer isso, não vai trazer ó, o norte. Se você reparar, o 1 né, ó, é o norte, é o maior valor. Se eu clicar em arrastar, vai dar uma zica aí, tá, pessoal? Por quê? Por causa que o professor não fez os travamentos, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos apagar aqui novamente, ó, fazer ela de novo, para mostrar os travamentos que a gente vai fazer, tá bom? Então olha só, igual PROC-V, então eu vou procurar o 1. A coluna ano também vai procurar o 1? Vai. Então esse H, eu vou travar ele, ok? Ponto e vírgula, a matriz de tabela vai começar aqui, ó, do 1 até a coluna de vendas, tudo bem? F4, que eu vou travar o intervalo. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna? A coluna que eu quero, pessoal, é a coluna B, que é a coluna 2, porque a coluna A ó, é a coluna 1 e a coluna B é a coluna 2. Então se eu colocar aqui, ó, col B1 e deixar solto, perfeito, é isso que eu preciso. Ponto e vírgula 0. Vou fechar e vou dar o Enter. Repare que veio o norte. Se eu clicar e arrastar para o lado, olha o que vai acontecer. Norte 2019 trouxe o 3.000. Se eu clicar agora aqui duas vezes, oeste, olha lá, oeste é o segundo, olha lá, oeste é o segundo. E leste é o terceiro. Olha só. Então a gente acabou de criar uma classificação, uma exibição de classificação automática. Por que uma exibição de classificação automática? Repare que eu tenho aqui ó, o sul de 2020, eu vou colocar 4.000 aqui. O que aconteceu? Acabou de fazer a classificação desses dados. Olha só. E aí depois é só você fazer, né, ó. Deixar aqui, ó, o pincelzinho, seleciona, né, ó, faz lá a formatação. Aí é com você, tá bom? O que a gente quer mostrar para você é que
O uso de funções antigas do Excel também permite, né, nas versões antigas, não o uso de funções antigas, né, mas as versões antigas de Excel permitem o uso de funções que nós temos à disposição para criar algo muito parecido com o uso da função classificar do Excel. E você obtém o mesmo resultado. Conforme alimenta aqui, você já tem a atualização do teu ranking aqui ao lado. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, esse norte aqui, que é 3.000, vou colocar, ó, 800. Olha o que vai acontecer. Mudou a classificação, ele foi para lá, ó, para o final. Olha que bacana. Bom, pessoal, hoje nós mostramos o uso de fórmulas no Excel para fazer a classificação de uma tabela, onde essa tabela acaba tendo uma classificação de modo automático à sua exibição. Ao longo da semana nós vamos mostrar uma outra dica com o uso de VBA para você fazer a classificação de tabelas no Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixo aquele convite. Quer aprender Excel com a gente? É bem simples. Vá agora, link fixado no primeiro comentário. Clicou, resgatou 40% de desconto na formação e você começa a aprender Excel para ontem com a gente. Detalhe, isso é para você que está acompanhando esse vídeo, esse presente aí que a gente está ofertando nesse final de ano. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.